dos espíritos mortos. 1 Samuel 28, 3, 18, 19, 3. A comunicação dos espíritos mortos sempre existiu. Já Samuel era morto e todo Israel tinha chorado. Ele tinha sepultado em Ramã, que era sua cidade. Saul havia desterrado os feiticeiros adivinhos. Moisés em Deuteronômio 18, 10, 11, Moisés proibiu a comunicação entre os mortos e vivos. Se Moisés proibiu a comunicação com os espíritos mortos, é porque existe. Samuel, falando em espírito, depois que ele tinha morrido com Saul, Samuel falou assim: o Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteiros, amanhã tu e teus filhos estareis comigo no acampamento de Israel. O Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Moisés, o mesmo que proibiu a comunicação dos espíritos mortos, em Deuteronômio 18, 11, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, Moisés. Se Moisés proibiu, é porque existe. O próprio Moisés, depois de morto, em espírito, 1500 anos depois, falando com Jesus Cristo, lá em Mateus 17, 3, eis que eles apareceram Moisés e Elias falando com ele. E lá em Josué 1, 2, meu servo Moisés é morto. Aqui é Deus falando. E 1500 anos antes de Cristo. Isso Deus falando lá em Moisés, lá em Josué 1, 2. Moisés proibiu, porque o povo de Israel matava criancinhas em sacrifício aos espíritos inferiores. Leia Isaías 57, 1, 10, as palavras espiritismo, espírita, médium, não existem na Bíblia original. A proibição em Deuteronômio 18, 11 torna mentiroso Eclesiastes 9, 5, 6, 10, escrito pelo filho de Davi, lá em Hebreus 9, 27, pelo um anônimo, Isaías 38, 18, 19, Ezequias, que são toda essa visão de homem, que todos os mortos estão dormindo inconscientes, visão de homem, isso aqui é visão de homem, não é visão de Deus. Jesus pregando aos espíritos mortos, está lá em Pedro 3,18. Pois também Jesus Cristo morreu uma única vez, pelo pecado justo e pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardaram nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos a saber, 8 pessoas foram salvas através das águas. Em Atos, Jesus em Espírito falando com Paulo, seguindo ele a estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Jesus Cristo em Espírito. Apocalipse 7,3, um dos anciões tomou a palavra dizendo: este que se veste de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? João Evangelista falando com o espírito de um ancião. E em Hebreus 11, qual? Pela fé, Abel, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Em Apocalipse 6, 9, 10, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Clamando em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, que são os seus discípulos que tinham sido mortos, mártires? Como fica o mentiroso filho de Davi, que diz que todos estão dormindo, lá em Eclesiastes 9, 5, 6, 10, puro anticristo e visão de homem. Ressurreição é espiritual e não carnal. Restos mortais não vivifica. Restos mortais vai para o lixo. Em Lucas 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e nessa hora a ressurreição de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 15, 50, carne e sangue não herdam o reino de Deus. Paulo. Em Apocalipse 25 e 6, o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário. Serão sacerdotes de Deus e de Jesus Cristo e reinarão com eles 1000 anos. E esses espíritos aqui, que não vieram na ressurreição, estão vivendo em espírito, trabalhando para Deus e para Jesus Cristo. Em João 5,25, que verdade vos digo,
em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem já viverão. 1 Tessalonicenses, pois 4,14, pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, estará em sua companhia os que dormem. Ele estará em suas companhias os que dormem. Vai aqui, sai aqui debaixo do chão, não. Restos mortais vai pro lixo. Ressurreição é espiritual. Restos mortais vai pro lixo. Que vivifica é o Espírito, como Jesus falou. Em João 6,63, Jesus Cristo aqui, a pregação dele, ó, o Espírito é que vivifica. A carne, que é o nosso corpo, para nada serve. Esse corpo aqui vai pro lixo um dia. As palavras que eu vos tenho dito é espírito, é espírito. Ele está falando aqui que as palavras dele é espírito, não é em carne não. É espírito e são vida. Isso aqui é quem falou isso aqui foi Jesus Cristo. Em Lucas 20:37, e que os mortos hão de ressuscitar? Moisés indicou no trecho referente a Sás, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aqui está dizendo aqui que é o quê? E a ressurreição é espiritual. Deus ia ser Deus de quê? De morto lá, os caras estavam enterrados lá, que está enterrado lá, os corpos deles lá, que virou lixo, lama, e já voltou à natureza. Porque ele vivificou deles lá, de Abraão, de Isaac e de Jacó, foi espírito. Isso aqui está em Êxodo 3,6, todos vivem em espírito, 2000 anos antes de Cristo. Aqui Jesus disse, ó, ora, Deus não é Deus de morte, e sim de vivos, pois para ele todos vivem. Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe escape será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Jesus. Aí como fica Hebreus 9:27, uma visão de homem, que se morre uma única vez, o anônimo lá dizendo, por anticristo. Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisa que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Pronto.